A série Vikings acabou trazendo um monte de gente para conhecer toda essa questão de mundo nórdico, de mitologia nórdica, runas e tudo mais, né? Afinal de contas, ela foi uma série que teve uma grande repercussão aí no mundo pop em geral. Só que a questão é a seguinte, com essa monte de gente que veio através da série, muitos conceitos acabaram sendo trazidos de forma errada, já que a série por si só não é totalmente fiel à história. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou o Kusamitri e você está no programa Runologia do canal Lupus em Fábula. Se você tá assistindo isso e você ainda não assistiu o Vikings, se prepare. É totalmente cheio de spoiler esse episódio, tá? O Ragnar Lothbrok, né, que é o personagem principal da série, ele pode nunca ter existido. Ou se ele existiu, não é como a série apresenta pra gente. A gente sabe que o Ragnar, o lendário Ragnar, né, que a gente tem acesso, ele vem da saga de Ragnar Lothbrok, que é do século XIII, e é um herói basicamente quase mítico, onde ele derrota um dragão e se envolve com vários elementos, tanto místicos quanto divinos. O consenso acadêmico é que o lendário herói Ragnar, ele foi na verdade baseado no rei Reginherus, ou Reginfred, do século IX, que é conhecido apenas pelo cerco de Paris de 845 da Era Comum. E, obviamente, podem haver outras inspirações também para o Ragnar da série, né? Como o próprio rei Horik, que nasceu em 827 e morreu em 854, e inclusive aparece na série como um dos personagens. Outros poemas escandinavos, assim como alguns escritores latino-europeus, se basearam nessa lenda do Ragnar mítico, né? E acrescentaram várias coisas na história. E a série também faz exatamente isso. Ela pega essa ideia, né, do Ragnar mítico e começa a acrescentar algumas coisas e faz algumas mudanças pela questão de fluidez da história, né? Ou seja, ela faz modificações na perspectiva de tentar fazer com que ela fique mais fluida para quem está assistindo. Uma das primeiras modificações que a gente pode perceber é que na série o Ragnar ele é casado com a Lagertha, enquanto que nas histórias originais, né, ele é casado com Thora. Um outro livro chamado Saxo Grammaticus do século XIII vai apresentar ela também como sendo Lagertha. Mas a grande diferença é que ela vai morrer e aí sim Ragnar vai se casar com Áslaug, a mãe dos seus famosos filhos, como Sigurd e Ivar Boneless. É interessante comentar que, assim como na série, primeiro ele conhece Áslaug por outro nome, no caso do original como Kraka, um nome estranho para português, né, mas, e que ela, né, assim como na série também está, vamos dizer assim, vestida como uma empregada se disfarçando. E só depois ele teoricamente descobre quem ela realmente é. E da mesma forma que a série apresenta, na saga, Áslaug teria certos poderes, como o dom de visão e podendo prever coisas do futuro. Nas sagas, Ragnar invade a Grã-Bretanha uma vez contra o conselho de Áslaug, que prevê o seu fracasso, e é morto pelo rei Aelle da Nortúmbria ao ser jogado num poço de cobras. Ele nunca fundou um assentamento ou teve qualquer interação com o rei de Wessex. Na terceira temporada da série, Ragnar e seus homens são contratados como mercenários para lutar pela rainha Quenthrith, é um nome chatinho mesmo, para que teoricamente ela seja restaurada ao poder. Após isso, há uma sequência de cenas onde você tem o conflito, né, entre o exército de Mércia e os homens de Ragnar, onde teoricamente Ragnar estava em vantagem e ele ataca os homens sem nenhum tipo de piedade. Esses relatos eles são baseados no cerco de Paris de 845 e foram retratados nos anais de Cuthbertin, que nasceu em 840 e morreu em 880. Reginherus, que é aquele que a gente falou que provavelmente foi uma das bases para a história de Ragnar, ele fez a mesma coisa na situação quando ele estava. Ele atacou a força maior e depois disso ele matou enforcado os 111 sobreviventes para poder fazer uma demonstração de poder. E, obviamente, também instigar um pouquinho de medo nas pessoas que estivessem do outro lado do rio. A série combina histórias dos dois cercos que tiveram, né, de 845 e de 885. Mas há uma grande diferença em relação ao que a série relata e é o que ocorreu de fato. No primeiro ataque, Reginherus ataca a cidade, ele encontra ela praticamente deserta e ele estaria saído de lá praticamente sem um tostão no bolso se não fosse o fato de que o rei Carlos, o Calvo, tivesse oferecido um pagamento para que eles deixassem a cidade. É interessante falar que nessa batalha, nesse cerco de 845, morreu mais homens de disenteria do que, teoricamente,
da batalha em si. Você vê como é que a mortandade na época era extremamente alta e qualquer doença era extremamente fatal. Já em 885, os vikings não conseguiram trespassar as muralhas de Paris. Ela foi defendida, assim como na série, pelo Conde Odo. A personagem Gisela, se realmente existiu na época, tinha aproximadamente entre 5 e 15 anos de idade, mas não há confirmação de que ela tenha existido de fato. E ela não reuniu tropas ou não fez nada parecido com o que a série mostra nesse caso. Na temporada 4, é visto os vikings levantando seus navios e transportando eles por terra através de toras de madeira para poder fazer o ataque a Paris. Na verdade, isso nunca aconteceu no ataque de Paris, apesar que realmente os vikings tinham esse tipo de mecânica e mecanismo, né, essa engenharia avançadíssima para a época, para poder fazer o transporte de barcos através de terra. Mas isso não aconteceu, novamente, repito, não aconteceu no cerco de Paris. A cena dramática onde, teoricamente, Ragnar finge sua própria morte para poder atacar a cidade de dentro para fora também não aconteceu com Reginheros. Na verdade, essa é a história de Hæsten, ou Hastin, do século IX, que atacou a cidade junto com Bjorn Ironside. O mais louco de tudo é que disse que esse cara, o Hæsten, usou esse truque 2 vezes. Eu fico pensando se na terceira, teoricamente, chegaram e falaram assim, será que ele tá morto mesmo? Corta a cabeça pra confirmar, né? Não há registro de nenhum monge cristão que teoricamente virou viking ou foi sequestrado por vikings, virou pagão e depois voltou e virou cristão novamente. Não, a gente não tem nada desse tipo, isso é totalmente baseado em pura ficção, até para deixar, como eu falei, a história mais fluida e gerar mais cativação em relação aos personagens. Diga-se de passagem, acho que eles fizeram isso muito bem. O Atelsan mais famoso que a gente tem nesse período, que poderia fazer alguma referência, na verdade, é o neto de Alfredo o Grande e que também foi o primeiro rei dos ingleses. Para quem gosta do Rollo, eu tenho aí uma má notícia. Rollo não era primeiramente irmão de Ragnar. Na verdade, se a gente for olhar, Rollo nem teria idade para participar, teoricamente, do primeiro ataque do cerco de Paris. Em compensação, ele participou do segundo ataque. Inclusive, é nesse segundo ataque que Rollo faz um acordo com Carlos, o Simple, o rei da França, e funda em 911 a Normandia. Apesar de a gente ter aí serem 2 personagens muito famosos para a época, tanto o Rollo como o Ragnar, seja Ragnar um mítico ou lendário, ou baseado nas histórias dos reis, a cronologia da série não bate. Principalmente se a gente pensar que eles colocam que, vamos lá, a gente colocou aí que o ataque de Lindisfarne, que é a primeira coisa que acontece na série, acontece em 793. Já o primeiro cerco em Paris seria em 845, ou seja, já tem uma diferença aí de quase 50 anos entre eles. Se você bota o segundo ataque de Paris, a gente tem mais 40 anos. Ou seja, isso para, né, a possibilidade de vida, né, da época era muito baixa. Logo, é muito provável que, na verdade, o Rollo, né, o Rollo histórico, ele tenha nascido já depois do que o Ragnar, ou Reginheros, ou qualquer outra dessas figuras emblemáticas que foram base para a história de Ragnar terem nascido, né? Ou seja, ele nasce depois que eles já morreram. Realmente não bate muito a cronologia. Se a gente for parar para ver, né, o Ragnar histórico, ele teria provavelmente morrido entre 852 e 856. Seus filhos teriam invadido, né, a Inglaterra ou a Anglia em 865. Enquanto o mais comum é se acordar, né, o consenso acadêmico é que Rollo nasceu entre mais ou menos 860 e morreu em 932, tendo aí até uma vida bem longa se a gente for parar para analisar. Se você é um fã da série e você tem dinheiro e você teoricamente já passou a pandemia nesse mundo, ou seja, algo que eu acredito que não vai acontecer tão cedo, você pode inclusive visitar o túmulo, né, do fundador da Normandia. O túmulo do Rollo está hoje na Catedral de Rouen, né, na França, na Normandia, e você pode ir lá. Inclusive lá você também vai encontrar o coração mumificado de Ricardo Coração de Leão, que é, por incrível que pareça, descendente de Rollo. Além disso, tem um detalhe aí, né? Enquanto a ideia de Ragnar, né, ele seria mais ou menos coisa para sueco, o Rollo ele já seria dinamarquês. Existe aí uma série de coisas entre, por exemplo, a própria Kattegat, né, que seria aquela principal cidade ali da história. Ela na verdade não é uma cidade, na verdade ela é uma região que divide praticamente os 3 países, Suécia, Dinamarca e Noruega. Um outro ponto que é importante a gente falar é o seguinte, o nome da série é Vikings. Em várias cenas da série, você vê eles falando, We are Vikings. Não, em nenhum momento a gente tem nenhum tipo de registro que eles se denominavam como Vikings ou coisa do tipo. Lembre-se que sempre que Vikings, na verdade, era um verbo que significaria ir fazer ataques, né, ir fazer essas raids.
Então já começamos por aí. Outro ponto também interessante é a gente parar para pensar o seguinte, né? A série coloca muitas vezes, né, aquele tipo de coisa de campo de batalha entre dois exércitos, um de frente para o outro, e a batalha acontecendo. Isso na verdade vem porque a gente tem vários filmes e várias séries, né, anteriores ao Vikings que já colocam isso na cabeça do telespectador. Então a própria produção do programa resolveu utilizar esse tipo de visualização de imagem para poder gerar mais impacto para quem está vindo. Mas é muito provável que isso não tivesse acontecido. Os Vikings, se a gente for parar para olhar, eles eram muito mais adeptos do que a gente pode dizer que são táticas de guerrilha. Eles chegavam no local de forma rápida, totalmente de surpresa, atacavam ferozmente e depois saíam assim como eles chegaram, sem nem ter chance de defesa para eles ou de retaliação por aqueles que foram chamar reforços ou algo do tipo. Outro ponto também que a gente pode criticar bastante, vamos colocar assim, é a questão de Athelstan, quando volta teoricamente para a Inglaterra, depois ser crucificado novamente. E aí é um ponto que é bem importante de dizer assim, fora aqueles os anos primários do cristianismo, né, onde você tem ainda algumas crucificações, teoricamente já ali mais ou menos na era viking, né, tipo em 800, 900 depois de Cristo, ou da Era Comum, né, se a gente não é cristão, a gente vai ver que tipo isso era considerado extremamente abominável, vamos botar dessa forma. Então, apesar de teoricamente ser uma cena muito emocionante e marcante para o personagem do Athelstan, a gente pode dizer que isso não aconteceu realmente. Por último, a gente pode falar uma parada muito interessante, né? Skyrim, o grande jogo aí que veio há um tempo atrás, que tem toda essa, né, pegada meio nórdica, ele acabou tipo fazendo uma lavagem cerebral e tipo, se já não era complicado antes a gente pensar que vikings tinham capacetes com chifres, depois Skyrim essa moda, né, pegou ainda mais, né? Vários jogos, até mesmo às vezes séries e filmes retratam vikings sempre usando capacetes com chifres, enquanto na verdade a gente já fala isso não acontecia de verdade. Pense em imaginar que se você fosse fazer uma espadada com capacete com chifre, provavelmente a espada bateria no teu chifre e você não conseguiria bater. Isso aí vem na verdade, né, das obras de Wagner. E ele, nas suas obras, né, para ele poder diferenciar numa coisa de teatro, onde você tinha uma coisa de pessoas de muito longe assistindo, né, para ele poder diferenciar facilmente quem era o bonzinho e quem era o malvado, ele coloca os chifres nos capacetes do viking, fazendo aí remetendo aí, obviamente, aquela coisa de que as figuras com chifres são teoricamente malvadas e ruins, enquanto as pessoas sem chifres, né, não. Então ele que gera essa primeira coisa e é perpetuada aí por grande parte, né, da cultura pop como um todo, a gente pode dizer assim. A série Vikings, de certa forma, ela é muito boa nesse sentido porque ela não retrata os vikings usando capacete com chifres. Mas em compensação, ela retrata eles praticamente usando capacete nenhum, o que também é praticamente errado. Os vikings iriam para as batalhas usando o capacete porque eles sabiam que aquilo era importante para a proteção deles. Obviamente, algumas pessoas podem alegar a questão dos famosos berserkers e coisa do tipo, que praticamente iam sem armadura nenhuma, mas aí a gente está falando de uma coisa muito específica, não dos guerreiros em geral. Galera, eu espero que vocês tenham aí sanado as suas dúvidas. Se você ficou com alguma outra dúvida, se você tem alguma curiosidade sobre a série Vikings, coloca aí nos comentários que a gente vai estar olhando, a gente vai estar comentando. E assim, eu espero que esse conteúdo seja bem agradável ao seu paladar. Se você gostou, não deixa de dar aí o seu like e lembrando, se você acha o nosso conteúdo maneiro, se você quer continuar mantendo esse conteúdo acontecendo, participar de sorteios aleatórios, quer dizer, sorteios não, de escolha de números aleatórios, bater papo com a gente, ainda ter desconto para fazer os nossos cursos ou outras coisas que a gente faz, assim como, por exemplo, tiragem de runas, tiragem de tarô e tudo mais, acesse agora catarse.me/LifeRod, vem para poder escutar as nossas gravações de podcast ao vivo, interagir ainda mais com a gente e tudo mais. Espero vocês para a próxima Runologia e vejo vocês. Hail!